Fala galera da Rubro News, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente chega com muitas informações, aliás, como de costume, falando tudo sobre as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Reformulação à vista do elenco, quem sai, quem fica, renovação de contrato. Thiago Mendes, atualização sobre o volante. Vamos falar também sobre Gabigol e Nunes no Hall da Fama. E, obviamente, essa notícia aí com o euro tendo queda assustadoramente em relação ao real, o Flamengo pode estar perdendo vários milhões nos cofres. Tudo isso e muito mais, agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo! É isso aí, rapaziada. E antes de começar o vídeo, aquele recadinho inicial, né? Já tradicional aqui da Rubro News Futebol Clube. Aliás, eu queria agradecer, antes também de dar o recadinho inicial, a todo mundo que tem participado e tem visualizado e também colaborado com as lives da Rubro News, né? A gente com esses projetos aí, segunda, terça e quinta, às 10 horas e 30 minutos da noite, às 22 horas e 30 minutos, com o professor Pedro Barreto, no Fut Night, sensacional, uma live simultânea com a Rubro News e o Connect Fla, e também sexta-feira na live com meu irmão Jonas Stelman, né? Na live perigosíssima, todas elas a parte da noite, às 22 horas e 30 minutos, e obviamente de manhã, segunda, quarta e sexta, nós temos a nossa live tradicional, simultânea com o canal Paparazzo Rubro Negro 2. Então, muito obrigado pela audiência, pela confiança no meu trabalho. E aproveitando o recado, se inscreva no canal, né? Acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, é muito importante. Se você está assistindo o vídeo e não deixou o like, já deixa logo o seu like, né? Compartilhe nossos vídeos, nossas lives e todos os conteúdos da Rubro News com seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, com algum amigo seu. É muito importante para o nosso crescimento e eu de antemão quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito aqui no canal. O botão vermelho é de graça, não custa nada. Quando você se inscrever, acione o sino de notificação para sempre que tiver conteúdo você ser notificado pelo YouTube. Beleza, galera? Obrigado mesmo pelo carinho. A gente tem recebido muitas mensagens de apoio. Falta pouquinho para chegar a 50 mil inscritos, um pouco mais ou um pouco menos de 1.700 inscritos para a gente chegar a essa marca de 50 mil. Para muitos é muito pouco, para mim é muita coisa e vocês, cada um de vocês é importante, a sua inscrição faz diferença e você é muito importante aqui no canal. Beleza? Galera, vamos começar o vídeo falando sobre Gabigol e Nunes, né? Eles que vão ser hoje homenageados no Maracanã, serão imortalizados, podemos dizer assim, né? No Hall da Fama, no estádio, né? O Nunes e o Gabigol, sem dúvida nenhuma, são, se não são os dois principais, são com certeza um dos dois atacantes mais importantes da história do Flamengo. Já teve vários outros, né? Nosso grande Didico e tudo mais. Mas o camisa 9, podemos dizer assim, Nunes e Gabigol, nesse passado um pouco mais distante, um pouco mais recente, sem dúvida nenhuma foram os mais vitoriosos, né? O Nunes, que artilheiro das decisões, né? Foi muito importante em vários títulos do Flamengo, naquele time maravilhoso da década de 80. E o Gabigol também conseguindo construir a sua história num passado recente, sendo campeão da Libertadores com 2 gols na final, o Nunes com 2 gols no Mundial. Ou seja, muito justa a homenagem, parabéns, né, à concessionária Maracanã, né, e realmente as devidas e muito bem analisadas as homenagens para o Nunes, né, e para o Gabigol, que bacana, e são dois atacantes que marcam e fizeram história, e o Gabigol, no caso, ainda faz história com a camisa do Flamengo. Muito bacana esse evento que vai acontecer hoje. Parabéns, bola cheia para o Maracanã e essa homenagem a esses dois jogadores que marcaram e marcam até hoje, por que não, história com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Agora vamos falar sobre a situação dos cofres do Flamengo. Com a queda do euro, né, que chegou a 5 e alguma coisa, chegou a estar 6,10, 6,20, o Flamengo pode ter, não, o Flamengo deve ter podemos dizer assim, proporcional ao real, um valor considerável a menos nos cofres, né? Tudo isso porque o Flamengo, quando vendeu o Gerson, o Flamengo fez uma venda parcelada junto ao Olympique de Marseille. E o Flamengo pretende, não, o Flamengo deve receber em torno de 15,2 milhões de euros ainda a parcelar, né? A parcelar. Então, o que acontece com isso, Julião? O Flamengo, como vai fazer a conversão, né, esse valor fica reduzido. Ah, Julião, mas se o Flamengo fizer a contratação do Andes, também, o valor não vai ser aqueles 63 milhões de reais, vai cair para uns 54. Mas o Flamengo tem 15,2 milhões a receber parcelado ainda do Gerson. O Flamengo vai ter a última parcela do Fulham, da Inglaterra, sobre o Rodrigo Muniz. Então, o Flamengo deve ter aí, podemos dizer assim,
um desfalque considerável nos cofres. Em contrapartida também, caso o Flamengo concretize a negociação com o Andreas Pereira, e aqui tudo indica que o Flamengo vai anunciar a contratação dele no momento adequado, como o próprio Marcos Braz disse, o Flamengo também está negociando o goleiro Santos e, obviamente, os 3 milhões de euros que o Flamengo está pleiteando investir e assumir esses valores, né, para contar com o jogador, também vai ser diminuído o valor proporcional à real. Então, o Flamengo tem essa diminuição, podemos dizer assim, importante nos cofres. O Flamengo que contava receber X vai receber menos X. Então, é uma situação importante que eu achava importante passar para vocês aqui. Agora, obviamente, se o Flamengo realmente for fazer as negociações que está fazendo com o Andreas e com o Santos, também vai pagar valores a menos. Mas em relação ao Gerson, por exemplo, são 15,2 milhões de euros. É muita grana, né? E aí você convertendo para real com o dólar de hoje, realmente é muita diferença, beleza? Agora vamos entrar no mercado da bola, hein? Vem comigo. Chegando sobre o mercado da bola, a gente vai falar sobre uma informação que ontem surgiu, né? De que o jornalista Vene Casagrande tinha dito que o Flamengo não deve renovar com alguns jogadores para 2023. Eu acho que causou uma surpresa de 0 pessoas, né? Até porque é uma informação que já é sabido, né? Até pelos atletas. Vamos lá. Vamos falar em relação ao entorno da notícia. Os jogadores Diego Alves, Diego Ribas, René e Isla não devem continuar no elenco. E uma novidade, o Isla, inclusive, pode ser negociado no meio do ano. A mesma coisa acontecendo com o René. O René, porque é um jogador que o Flamengo hoje, no comando do Paulo Souza, a não ser que tenha uma troca técnica, que eu acharia um grande erro, né? Porque o Flamengo não tem que ficar com esse negócio de ficar trocando treinador de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Mas, enfim, em relação ao que o Paulo Souza entende sobre esquema tático de futebol, o René e o Ramon estão meio que sem funcionalidade, né? O lateral esquerdo que tem atuado é o Felipe Luiz, porque ele atuou na Europa por vários anos e tem essa metodologia europeia, né? E também é um jogador muito inteligente, consegue fazer o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, assim, o René e o Ramon ficaram sem função. E o René foi alvo de várias equipes por empréstimo e o Flamengo não quis negociar. Mas hoje no elenco, se vier uma proposta no meio do ano, inclusive para Isla e para René, como eu falei, eles podem sair. O René é um jogador que tem ficado no banco, mas quase não entra, porque ele não tem a característica de um ala ofensivo, já que o Paulo Souza gosta de jogar com meias ou com atacantes por aquela posição. E ele também não é esse zagueiro pelo lado esquerdo, até porque quando o Felipe Luiz não joga, quem joga é o Léo Pereira. E com a contratação do Pablo, que joga nas duas, e o Fabrício Bruno também, vai ficando cada vez mais difícil o René ter espaço. Juliano Ramon. O Ramon é um jogador que vai bem ofensivamente, mas o técnico Paulo Souza não vê ele como uma característica de um ala de ofício. Então, opinião do Paulo Souza, o René tem contrato até o final do ano, não deve ficar, e se vier uma proposta no meio do ano, deve sair. Sobre o Isla, essa situação toda de indisciplina, embora o Rodinei é aquele cara que faz 1, 2, 3, 4, 5 jogos bem, anima a galera, mas depois também volta à sua realidade, né? Ele não fez um bom jogo contra o Vasco, já falhou no gol do Hulk no empate na decisão da Supercopa do Brasil, né? Que ele tomou aquela bola nas costas do Vargas. Então, assim, pode até que de repente ser o Isla ter novas oportunidades no Flamengo, porque o Mateuzinho também entrou no segundo tempo, não teve uma boa atuação, foi muito mal. Mas o Isla também pode ser negociado, essa situação toda da indisciplina não caiu muito bem, embora ele tenha pedido desculpa à diretoria, tenha sido multado, conversou com o Paulo Souza que ficou muito chateado, mas o Isla é outro que pode sair no meio do ano. Se não sair, René e Isla não vão ficar no final, vão cumprir seu contrato e não vão ficar para 2023. E o Diego Ribas e o Diego Alves parece uma coisa muito simples, né? São ciclos que vão se encerrando. O Diego Ribas está no Flamengo desde 2016, o Diego Alves desde 2017, já tem certa idade, salário alto, não consegue performar mais como antes. Eu acho que todo um contexto, né? É todo um pacote em relação a situações que fazem com que Diego Alves e Diego Ribas não renovem seu contrato. Estranhamente, essa renovação foi feita bem antes do término do ano de 2021, e geralmente o Diego Alves tem renovações de contrato com dificuldade, quando ele está por cima da carne seca, né? E em 2021 eles renovaram o contrato muito antes. Acho que foi um erro de leitura. E se vocês podem reparar, as pessoas dizem isso aí é um ponto positivo para o Paulo Souza, que realmente o Flamengo não vem fazendo bons jogos, mas ele já está sim analisando quem ele pode contar e quem ele pode contar. Ele não pode contar com o René,
ele já separou e já deixou bem claro que Diego Alves e Diego Ribas são jogadores de reservas, né? Então ele está fazendo um trabalho que a diretoria era para ter feito, né? A leitura que a diretoria era para ter feito e não ter renovado com Diego Alves e Diego Ribas. A gente sabe a importância, a história, a gente é grato pelo que eles fizeram em relação ao passado recente do Flamengo. Mas, por exemplo, o maior exemplo é o Palmeiras. O Palmeiras foi bicampeão da Libertadores em cima do Flamengo, inclusive, e o Felipe Melo foi para o Fluminense. O Jailson está no América Mineiro disputando Libertadores. O Felipe Melo está no Fluminense disputava, né? Foi eliminado Libertadores. E agora parece que o Davidson está indo para o Vasco. Ou seja, jogadores importantes na história do Palmeiras, mas que o Palmeiras não deixou de fazer a sua renovação. E ciclos, galera, ciclos, né? Então, assim, deixar bem claro que esses jogadores, essa notícia do Vene Casagrande, surpreendeu para mim 0 pessoas. É muito possível que, inclusive, como eu falei, o Isla e o René saiam até no meio do ano. O Diego Alves e o Diego Ribas possivelmente será o último ano de contrato com o Flamengo. E uma notícia só para poder maximizar o nosso pensamento e, com certeza, eles não devem ser aproveitados. Não devam ser aproveitados em 2023. Agora vamos falar sobre o Vitinho. O Vitinho desses também tem contrato até o final do ano. O Rodinei também, tá? É possível que o Rodinei também não fique no Flamengo para 2022. Ele que está oscilando ali entre titular e reserva. O certo é que a lateral direita, a ala direita que a gente parecia que tinha um dono, não tem. Sobre o Vitinho tem feito grandes apresentações, né? É um jogador também que é muito inconstante, é muito irregular, mas desde o meio do ano passado, verdade seja dita, a gente tem que ser honesto. Ele vem desempenhando um bom futebol. Ele teve já 3 assistências esse ano, fez um bom jogo contra o Vasco, entrou bem. É um jogador útil. Esse negócio que o Vitinho ganha 1 milhão, galera, não se iludam com isso. Isso não é verídico. Ele não ganha 1 milhão de reais. Ele realmente, em 2018, quando foi contratado, era uma das negociações mais caras, se não foi a mais cara da história do Flamengo. Isso pesou muito, mas parece que ele tá melhor psicologicamente. Inclusive, ele disse que se afastou um pouco das redes sociais, né? E, então, acho que o momento do Vitinho é um momento interessante. Ele pode ser um jogador útil ao longo da temporada. Tem contrato com o Flamengo até o final do ano e negociações para renovação de contratos estão adiantadas. O Vitinho deve renovar o seu contrato com o Flamengo, até mesmo para o Flamengo, na cabeça dele, se proteger caso venha uma proposta e negocie o jogador. O Flamengo não é inegociável, mas o Flamengo entende hoje que o Vitinho é um cara importante para o elenco, né? Então é isso, nós falamos sobre René, sobre Isla, Diego Alves, Diego Ribas, falamos um pouquinho sobre o Rodinei também, que pode se inserir entre esses 4 que o jornalista Vene Casagrande falou. Eu estou inserindo o Rodinei também, porque vive o mesmo sentimento, a mesma situação contratual de contrato se encerrando no final da temporada. E também o Vitinho, que desses todos aí deve ser o único que deve ter o contrato renovado, né? Outros jogadores que têm um contrato um pouco mais distante também têm ciclos que o Flamengo deve analisar com carinho, é o Ilharão e o Everton Ribeiro. Mas a temporada está começando agora, a gente tem que pensar na temporada de 22 para depois sim analisar o que foi feito de bom ou de ruim e, independentemente se ter êxito do título, o Flamengo fazer uma leitura correta, uma leitura orgânica que, assim, foi campeão, obrigado, mas vamos renovar, vamos oxigenar. É o que eu te falei, o maior exemplo é o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores por 2 anos seguidos, né? Na verdade, 2 títulos em um ano, porque teve a situação lá dessa crise sanitária que afetou o mundo inteiro, então houve um atraso de calendário e os caras reformularam o elenco. Então o Flamengo tem que ter essa percepção. Ou vocês acham, vamos supor um exemplo, eu tenho certeza que esses 3 jogadores que saíram do Palmeiras com a idade um pouco mais avançada tivessem sido jogadores do Flamengo e campeões pelo Flamengo, eles teriam sido contrato renovado. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de leitura, porque merecimento, porque eu sou muito grato. Gratidão é uma coisa, merecimento é outra, né? E você tem que sempre ter um time forte, né? Então tá aí o Diego Alves e o Diego Ribas mostrando que, infelizmente, hoje eles não conseguem performar como antes. É normal, por causa da idade, né? A idade chega para todos. Embora sejam grandes profissionais, mas hoje não conseguem ajudar tanto o Flamengo. Quero a opinião de vocês aqui sobre essa situação desses jogadores, René, Isla, Vitinho, Diego Alves, Diego Ribas. Essa situação também sobre a homenagem aí do Gabigol e do Nunes. Coloque aqui nos comentários, é muito importante. Porque eu gosto de conversar com vocês, eu gosto dessa interação, é bacana. Então coloquem aqui também essa situação do euro para real, né? O Flamengo podendo realmente ter um desfalque importante nos seus cofres. Então coloquem aqui nos comentários e a gente vai falando. Agora vamos falar sobre o principal assunto do mercado da bola, que é o Thiago Mendes. Eu recebi algumas informações. O Thiago Mendes está voando na França, né? E ele se adaptou a uma função em que não era muito a dele. Ele era um volante desde a época do Goiás, segundo, terceiro homem do meio campo no São Paulo. Foi assim no Lille. E o Lyon pagou 22 milhões de euros por ele, né, para tirar do Lille e jogar no Lyon.
O certo é que o jogador tem o seu contrato até o meio de 23 e o treinador holandês, o Peter Bos, né? O Peter Bos, colocou ele numa função como zagueiro pelo lado direito. Né? Mais ou menos o que o Ilharão fez com o Rogério Ceni. Na verdade, o Rogério Ceni fez com o Ilharão no final do Brasileiro de 20, né? Quando colocou o Ilharão, que é um volante, para jogar de zaga. E ele está arrebentando. Por 2, 3 oportunidades foi eleito o melhor zagueiro pelo lado direito. Nesse jogo, acho que foi no último ou penúltimo, foi eleito o melhor jogador da rodada, o melhor jogador da partida. Então, assim, vive um bom momento e o treinador holandês não quer liberar ele para o Flamengo. O Flamengo insistiu, fez conversas, tratativas, troca de e-mails, quis contar com o Thiago Mendes nesse momento, agora. Pode ser que insista no meio do ano, né? E aí na janela europeia, de repente o Flamengo pode ter êxito, mas para agora o Flamengo está com bastante dificuldade. O próprio André Giroto, que joga no Nantes, disse que também, mesmo caso, vive um bom momento, era volante de origem, está jogando de zagueiro pelo lado direito, e o técnico não quis liberar ele, falou que infelizmente a vida é assim, né? Que espera um dia ter novamente uma chance de poder jogar no Flamengo, mas que o Flamengo estava negociando com outros jogadores da posição. E o Nantes da França, é igual o Lyon também é da França, ele estava se referindo ao Thiago Mendes, que o Flamengo tem interesse, sempre teve que contar com um jogador no meio do ano passado, no início e no fim do ano passado também, no início desse ano, e até agora, mesmo com a janela fechada. Então, a informação que eu tenho é que o Flamengo se distanciou muito do Thiago Mendes, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, e o jogador, para agora, para senso de urgência, eu lembro a vocês que a inscrição da Libertadores está se encerrando, né? Inclusive, sexta-feira tem um sorteio da chave, né? Da fase de grupos. O Flamengo está no pote 1. E o Flamengo, ao ser perguntado, né, após a entrevista do Pablo, o Eric Faria perguntou ao Marcos Braz e ao Bruno Espíndola, na figura representando o clube de regatas do Flamengo, disse que o Flamengo iria ao mercado. Né? Então, em relação ao Santos, é aquilo que a gente já falou. Vou colocar o link aqui embaixo, no link fixado, né, nos comentários fixados e também na descrição do vídeo, sobre o Santos. Tá aqui na Rubro News, se você quiser dar uma mexida também aqui e zapear e navegar pelo canal, tem um vídeo falando sobre o Santos, que foi publicado no domingo, um pouco antes do Flamengo e Vasco, mas sobre o Thiago Mendes se distanciou esse possível acerto. Né? O jogador vive um ótimo momento lá e, infelizmente, para alguns, felizmente para outros, né, o zagueiro deve permanecer pelo menos até junho, até 31 de junho, quando a janela europeia abre e se encerra para negociações futuras. Então, o Thiago Mendes, para esse momento, senso de urgência, o Flamengo está com dificuldade. Julião, mas se o Flamengo contratar volante? Aí se o Flamengo contratar um volante nesse período, fica mais difícil ainda o Thiago Mendes ser adquirido. Tem a situação do Vidal, né, que ele falou que quer jogar no Flamengo, daqui a pouco o Chile está chegando no Brasil para jogar a partida contra a seleção brasileira no Maracanã, no Rio, ele vai usar as dependências, então eu não sei se isso pode afetar alguma coisa, o Flamengo pode ter algum tipo de recuo, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo se distanciou bastante do volante Thiago Mendes. Beleza, galera? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Peço para vocês encarecidamente, se inscrevam no canal, acione o sino de notificação, deixa o like, é muito importante. E eu vou colocar o QR Code aqui do Julião na Rubro News na Dali, a partir da primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A gente vai estar fazendo a transmissão, eu, o José Roberto Giulianelli e comentários de Jonas Stelman. Então baixem o aplicativo, usem o convite Rubro News na Dali, é muito importante, né? E eu conto com vocês, eu vou colocar a arte aqui, Rubro News na Dali, e o QR Code aqui do lado. Baixem o aplicativo, usem esse convite, né? E a partir do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca a gente vai estar junto. Beleza, galera? Forte abraço, bom dia a todos. Saudações.